Não sei como começo o meu relato, mas vendo bandejas de frutas na feira. As pessoas gostam porque preparo tudo na hora, e no verão isso praticamente se vende sozinho, já que é fresco, mata a fome e ainda é saudável. Tenho um ponto fixo em frente a uma rodovia bastante movimentada, e por enquanto o meu posto não é muito grande. É apenas uma mesa, uma caixa térmica cheia de gelo e minhas ferramentas para cortar as frutas e montar as bandejas. Sou uma pessoa organizada, então gosto de manter as frutas bem alinhadas, as bandejas sempre à mão, o facão no lugar certo e tudo bem arrumado para evitar que as coisas caiam. Esse detalhe é importante para este relato. No dia em que tudo aconteceu, as vendas iam muito bem. Era julho, fazia um calor intenso e as pessoas queriam comer algo refrescante. Vendi bastante, uma bandeja atrás da outra durante toda a manhã e a tarde. Às vezes mal dava tempo de respirar entre um pedido e outro, e isso me agradava, porque significava que eu estava ganhando bem naquele dia. Já no fim da tarde, acho que por volta das 6, quando o sol começou a baixar, um carro parou. Uma mulher desceu e se aproximou do posto para pedir 2 bandejas. Comecei a preparar o pedido como sempre, e enquanto cortava a fruta com o facão, vi uma menina loira, de uns 6 anos, parada a cerca de 50 metros ao lado de um poste de luz na esquina. Não vi nenhum adulto por perto, o que me pareceu estranho, porque por aqui normalmente não deixam crianças sozinhas. Além disso, a roupa dela chamou minha atenção. Parecia velha, bagunçada, com aparência de criança de rua, o que era incomum naquela região. Existem pessoas em situação de rua por ali, claro, mas crianças sozinhas daquele jeito não é algo que se veja todos os dias. Normalmente alguém as recolhe e as leva para algum abrigo, ou pelo menos não as deixam tão expostas. Olhei para ela por mais um segundo, tentando entender se estava perdida. A menina parecia atenta a mim, com uma postura estranha, como se estivesse se preparando para correr. Não falei nada e continuei atendendo a mulher. Entreguei as bandejas, cobrei, ela agradeceu e entrou no carro. Foi embora sem problemas e pela primeira vez desde que eu tinha aberto às 9 da manhã, a rua ficou relativamente vazia. Não havia pessoas caminhando e passavam menos carros. Voltei a olhar em direção ao poste e a menina já não estava lá. Presumi que alguém tivesse vindo buscá-la ou que simplesmente tivesse saído correndo. Mas poucos segundos depois, a vi correndo em minha direção, do outro lado da rua. Levei um susto porque ela não olhou para os lados antes de atravessar, mas por sorte não vinha nenhum carro naquele momento. Ela parecia não perceber o perigo do que tinha feito, porque vinha rápido na minha direção como se estivesse brincando. Então parou bem ao lado da mesa, invadindo meu espaço como se me conhecesse, e ficou me encarando. Pensei que fosse pedir fruta ou dinheiro, e sinceramente senti ao mesmo tempo pena e ternura. A primeira coisa que me veio à cabeça foi perguntar se estava com fome e quase imediatamente, sem nem esperar a resposta, comecei a preparar uma bandeja pequena com um pouco de tudo. Eu já estava com um pedaço de manga na mão e prestes a pegar o facão para cortar, quando a menina fez algo que me deixou confuso. Ela mostrou a língua para mim, assim do nada, de forma direta e debochada, como só crianças pequenas sabem fazer. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ou entrar na brincadeira, ela saiu correndo novamente pela rua, tão rápido quanto havia chegado. Não me pediu nada, nem disse olá. E se estivesse passando necessidade, não parecia, porque eu estava prestes a lhe dar uma bandeja de frutas, e em vez de esperar, ela simplesmente foi embora correndo. Fiquei parado sem entender o que tinha acabado de acontecer. Senti uma sensação estranha, mas afastei a ideia e pensei que não fosse nada, que devia ser apenas uma criança mal criada. Guardei a manga, arrumei a mesa e continuei trabalhando, porque naquele momento ainda esperava vender mais um pouco antes de ir embora. Foi alguns minutos depois que algo realmente estranho começou. Eu estava de frente para a mesa,
decidindo se cortava mais fruta para adiantar o trabalho, quando notei algo se mover pelo canto do olho. Não foi um tremor nem o vento, foi um movimento pequeno, mas claro. Uma fruta se deslocou um pouco para a esquerda, como se eu mesmo a tivesse empurrado com os dedos. Eu vi aquilo e fiquei esperando que fosse imaginação. Então aconteceu de novo. Uma daquelas melancias grandes e pesadas se moveu um pouco, como se alguém a empurrasse de leve para o lado. Minha garganta secou, pensando que talvez estivesse havendo algum tipo de tremor. Olhei ao redor para ver se mais alguém estava percebendo, mas não havia ninguém na rua. Segurei a mesa, mas notei que nem eu nem ela estávamos tremendo. Voltei a olhar para a caixa térmica onde ficavam as frutas, e dessa vez, outra coisa se moveu. Uma das minhas ferramentas, uma colher que uso às vezes para ajeitar a fruta. Ela girou, como se alguém a tivesse tocado com um dedo. Nesse momento, senti o estômago se contrair, porque entendi que as coisas no meu posto estavam se movendo sozinhas. A primeira explicação que pensei foi uma corrente de ar, mas não havia vento. Além disso, o movimento era específico e muito delicado. Não era tudo se mexendo ao mesmo tempo, mas um objeto por vez, um após o outro, como se alguém estivesse testando minha reação. Fiquei nervoso e comecei a respirar de forma compassada, porque, para ser sincero, sou uma pessoa bastante bundona com esse tipo de assunto. O sol já estava se pondo e as sombras se alongavam. A luz da tarde ficava alaranjada e aquela mistura de luz com a rua vazia me fez sentir muito sozinho. Tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que talvez a mesa estivesse desnivelada e me convenci a continuar trabalhando. Fui pegar o facão, estendi a mão para segurá-lo e o facão virou sozinho. Girou sobre si mesmo, como se alguém o tivesse segurado pelo cabo e o virado de uma vez. Dei um passo para trás, porque um facão se movendo sozinho já era mais do que eu conseguia aceitar. Meu medo deve ter ficado muito evidente, porque naquele instante ouvi uma risada. Era uma risada infantil e imediatamente pensei na menina. Não a vi. Não havia ninguém perto do meu posto. Mesmo assim, a risada chegou até mim de forma clara, como se estivesse exatamente ao meu lado, no lugar onde a menina tinha parado antes. Fiquei paralisado, tentando decidir o que fazer. Nesse momento, senti um impulso forte de juntar tudo e ir embora. E foi exatamente o que fiz. Para mim era evidente que algo sobrenatural estava me incomodando. E a única coisa fora do normal que tinha acontecido naquela tarde era a aparição daquela menina. Por isso não esperei que mais nada acontecesse. Guardei as frutas, cobri o que tinha e fui embora sem olhar para os lados, com medo de ver algo que não queria. Empurrei meu posto até o depósito onde sempre o guardo, a 1,5 de distância. De lá entrei no carro e fui direto para casa. Felizmente, nada parecido voltou a acontecer e espero que continue assim. Não sei o que motivou tudo o que vi, mas minha sogra me disse que talvez fosse o espírito de uma menina travessa, não batizada, que estava apenas passando por aquele lugar e decidiu fazer de mim sua diversão naquela noite. Eu não entendo nada de fantasmas nem de espíritos, mas se for esse o caso, espero que ela descanse em paz e que nunca mais volte a passar pelo meu posto de frutas. Meu nome é João Mendoza. Tenho 50 anos e sou engenheiro de Minas, vivendo em Chihuahua, no México. Mas o que vou contar não aconteceu diretamente comigo. Quem me relatou foi minha tia Rosa, uma mulher dura como o próprio deserto. Numa noite de 95, ela mudou para sempre a forma como eu vejo o passado da minha família. Naquele ano eu tinha 25 anos, recém-formado pela universidade local, trabalhando numa mina de cobre perto da cidade. Chihuahua é um lugar de contrastes. A economia girava em torno das minas,
atraindo migrantes do sul que enchiam bairros como Hidalgo. Minha tia Rosa, com 58 anos na época, havia acabado de se aposentar depois de 30 anos nas minas. Era uma pioneira num mundo de homens, com mãos calejadas e um espírito indomável que a tornava lendária entre os trabalhadores. Rosa era minha madrinha, uma figura materna desde que meus pais morreram num acidente de carro quando eu ainda era pequeno. Ela me criou em parte, contando histórias da sua vida subterrânea. Falava sobre o eco dos túneis úmidos, o pó metálico grudando na pele como uma segunda camada e os riscos constantes de desabamentos que levaram seu marido, meu tio Javier, 10 anos antes. "A mina te dá e te tira, meu filho", dizia sempre com um sorriso resignado. Ela não era supersticiosa. Desprezava histórias de duendes das minas ou espíritos como besteiras para assustar novatos. Mas a aposentadoria a deixou com um vazio. Tempo livre que ela preenchia com caminhadas pelo deserto, recolhendo pedras, ou sentada olhando o horizonte, onde as serras se erguiam como guardiões antigos. Sua casinha em Hidalgo era humilde. Um pátio com cactos espinhosos, um cachorro velho chamado Pancho que latia para as sombras e uma cozinha onde o cheiro de chile colorado sempre pairava no ar. O que a levou à mina abandonada foi um segredo de família que nossa avó, Dona Luísa, lhe sussurrou no leito de morte 5 anos antes. Dona Luísa era uma mulher pequena, com olhos que pareciam ter visto séculos de histórias indígenas. "Rosa, minha filha, há um assassinato no nosso sangue", disse ela com a voz rouca, apertando sua mão. "Seu bisavô Manuel, o colapso não foi um acidente. Escute os sussurros e vá." Rosa descartou aquilo como delírio. Mas depois de se aposentar, os sonhos começaram. Visões recorrentes de túneis escuros, onde vozes chamavam seu nome. Ela acordava suando, com Pancho latindo para o nada. Contou isso numa noite na casa dela, com uma xícara de café e o vento quebrando tudo lá fora. "João, eu tinha que ir, meu filho. A curiosidade estava me matando." Ela arrumou sua lanterna de mineira, uma garrafa de água, algo para comer e um crucifixo prateado que a avó lhe deu. "Por via das dúvidas", disse rindo. Mas sua risada era nervosa, como se soubesse que o deserto guardava mais do que areia. A mina ficava num poço esquecido no deserto de Mapimi, a umas 3 horas de Chihuahua, por estradas de terra serpenteando entre cactos, arbustos e riachos secos. Tinha fechado nos anos 20 depois de um colapso massivo que matou dezenas de pessoas, incluindo Manuel. Diziam que o lugar era amaldiçoado. Ali os mortos sussurram segredos aos vivos, mas cobram a sanidade, diziam nos bares. Rosa não acreditava nisso, mas naquela noite me contou tudo com tantos detalhes. A voz tremeu pela primeira vez, que até eu, cético e racional, senti um arrepio. Ela partiu numa manhã clara de julho, em sua velha caminhonete Ford. O motor chacoalhava na rodovia, passando por ranchos dispersos, com vacas magras sobre a terra árida. O deserto era hipnótico. O sol queimava como fogo, João. Mas dentro de mim havia um frio que me empurrava, como se a mina estivesse me chamando. Ela pensou na vida enquanto dirigia. Os anos na mina, o pó nos pulmões que a fazia tossir e a solidão depois do tio Javier. Talvez a avó tivesse delirado, disse a si mesma. Mas o crucifixo no bolso pesava como uma promessa não cumprida. Ao meio-dia chegou. A mina era um buraco negro na encosta de uma serra erodida, com vigas de madeira apodrecidas na entrada e placas enferrujadas avisando: "Perigo, não entre." O lugar estava abandonado, com mato seco ao redor, e o vento gritava pela boca do túnel como um choro distante. Ela estacionou a alguns metros, amarrou uma corda longa ao para-choque traseiro, hábito de mineiro para resgates, e entrou com a lanterna acesa. O túnel descia íngreme, e o feixe de luz cortava a escuridão, revelando teias de aranha, pedras caídas e veios de cobre brilhando.
O ar era fresco e úmido, em contraste com o calor de fora. No começo, a exploração foi rotineira. Caminhou uns 50 metros para dentro, e o eco das botas batendo nas paredes criava um ritmo hipnótico. Tocou as rochas, sentindo a textura áspera sob os dedos calejados, lembrando como o cobre era arrancado gota a gota com suor. Pensou em Manuel. Segundo a avó, ele foi um capataz rígido que chegou em 1915, buscando fortuna durante a Revolução. Era ambicioso, minha filha, mas a ambição mata, repetia Dona Luísa. Rosa sacudiu a cabeça. Eram só lendas para explicar tragédias comuns em Minas. Então ela ouviu o primeiro sussurro. Um murmúrio baixo e distante, como o vento passando por uma fenda estreita. Rosa. Ela parou com o coração batendo forte nos ouvidos. Tem alguém aí? Gritou. A voz voltou como se a própria Mina respondesse. Então só silêncio. Ela seguiu, atribuindo aquilo ao vento. A imaginação. Mas um arrepio percorreu sua espinha, e ela ajustou o crucifixo no pescoço. Foi mais fundo, com a corda se desenrolando atrás dela. O túnel se dividia, e ela escolheu o da esquerda, onde o piso descia levemente. O ar ficou mais pesado, opressivo, com cheiro crescente de umidade e algo orgânico. Talvez raízes ou carne em decomposição. Os sussurros voltaram, agora mais claros. Traição, sangue. O feixe da lanterna enfraqueceu, depois estabilizou. Ela trocou as pilhas com as mãos tremendo. É só o eco dos meus passos, disse a si mesma. Mas na mente dela ecoavam as palavras da avó. Andando mais à frente, ela encontrou um desmoronamento parcial. Pedras amontoadas como uma barricada. Entre elas, o cabo de um pico enferrujado sobressaía. Cavou com cuidado e puxou o pico inteiro. Havia iniciais gravadas no metal corroído. MM. Manuel Mendoza. O pulso disparou. Debaixo do pico, enrolado num pano podre e esfarelando, havia um pequeno diário com capa de couro gasta e páginas amareladas. Sentada no chão frio, com as costas na parede, ela leu a luz fraca da lanterna. As entradas eram de 1923. Manuel descrevia a vida na mina com turnos exaustivos, companheiros morrendo de cansaço ou acidentes. Fora isso, falava do dono americano chamado Harlan, um homem avarento que economizava em vigas de sustentação para poupar dinheiro. Hoje teve outro desabamento menor. Harlan ri. Diz que os latinos são descartáveis como mulas. As páginas ficavam mais sombrias. Descobri que Harlan rouba cobre dos veios e culpa os trabalhadores. O confrontei. Ele me ameaçou. A última entrada, dias antes do colapso, era uma confissão. Acabei com ele. Por vingança, pelos companheiros mortos e pela ganância dele. Enterrei Harlan no túnel da esquerda sob as pedras. Que Deus me perdoe, mas a mina vai saber. Enquanto a tia lia, o sussurro virou um monte de gritos no fundo. De repente, do nada, a lanterna apagou. Escuridão total. Ela disse que sentiu toques frios na pele e dedos puxando sua roupa e cabelo. Venha. Algo dizia dentro da sua cabeça. Não sei o que aconteceu, mas a corda se enroscou. Rosa caiu de joelhos, batendo a cabeça numa pedra. Quando ficou consciente de novo, ela lutou, desenrolou a corda com as unhas sangrando e rastejou em direção à saída enquanto as vozes. Depois de um tempo, saiu à superfície, com o sol cegando seus olhos, e desabou na areia. Desde então, os sussurros continuaram nos sonhos de Rosa. Pancho morreu pouco depois, latindo para o nada no pátio, como se defendesse sua dona de presenças. Rosa viveu reclusa na casinha e me contou tudo numa noite com os olhos cheios de um terror que nunca vi na vida. José, meu filho, o passado não descansa. Ele só espera ser ouvido. E quando sussurra, te leva com ele. Desde então, evito minas abandonadas e segredos de família.
Rosa morreu em 2005 sussurrando nomes de mineiros no leito de morte. Ela me deixou o crucifixo. Guardo ele até hoje. Olá, me chamo Bruno, tenho 25 anos e resolvi escrever meu relato com minhas experiências reais e sobrenaturais. Sem muitos detalhes, em 2022, com 22 anos, eu consegui um emprego em um hotel aqui da cidade. Trabalharia para a Rede Ibis, conhecida nacionalmente. Meu horário de trabalho era das 19 às 3h30 da manhã, mas após um mês de trabalho passei para o horário das 23 às 6h30 da manhã. Até aí tudo normal. Afinal, eu não ficava sozinho. Tinha um colega novato que ficou no meu antigo horário e me acompanhava até às 3, então eu ficava sozinho só a partir daí. Esse meu colega era meio descrente para essas coisas, mas eu nunca fui. Já havia presenciado ações sobrenaturais e sem explicação. Enfim, desde o começo notei o ambiente à noite no hotel meio sombrio. Como não havia muito movimento, era bem parado e silencioso nas noites e madrugadas. Em uma das noites em que meu colega estava de folga, eu estava fazendo meu trabalho sozinho. Era 00:30 e não havia check-ins agendados, então apaguei a maioria das luzes da recepção e do espaço de vivência. Esse é o local onde tinha sofás e cadeiras para os hóspedes sentarem e conversar, ficando só a luz do balcão do bar e a luz do balcão da recepção. Além disso, tinha a iluminação da TV do bar, que ficava no mudo ou com som quase no mínimo, afinal passava a maioria do tempo caindo o sinal. Apesar de estar só eu trabalhando, nessa noite havia um segurança que não era do hotel, mas trabalhava próximo em um posto de gasolina. Ele, por ter amizade com o pessoal do hotel, costumava dar uma passada para tomar um café e até tirar um cochilo nas cadeiras vazias. Ele estava mexendo no celular e tinha um hóspede sentado em frente ao balcão do bar, tomando um chopp e olhando o filme que passava na TV. Eu estava no computador do bar tirando um relatório de vendas do dia, o que era normal, pois fazia parte da rotina do trabalho. Era um pouco chato e exigia uma certa atenção. Tudo normal, até que eu começo a escutar o toque do elevador que ficava a uns 10 metros à direita da recepção. Aquele som que faz quando alguém usa o elevador. Quando tocou a primeira vez, eu não dei bola. Pensei comigo que foi só alguém que usou o elevador e eu não vi passar. Porém, o som se repetiu mais 3 vezes e não notei movimentação. Então estranhei e olhei para o lado. Foi quando eu vi a cabeça de uma mulher com o cabelo bagunçado para fora da porta, virada para o meu lado e me olhando. Não deu para ver o rosto e no momento achei que fosse uma alucinação. Então fechei os olhos e abri de novo, e ela estava para fora do elevador, virada em minha direção com um olhar meio para baixo, mas não olhando exatamente no meu olho. Eu, sem acreditar no que estava vendo, quando fui falar para o segurança e o hóspede, ela voltou para o elevador e ele se fechou. Então disse a eles: "Vocês viram o que eu vi?" Eles perguntaram: "O que você viu?" "Tem uma mulher de branco no elevador." Então o segurança se assustou, levantou e pegou a arma que ele tinha com ele, pois o mesmo era policial e fazia bicos de segurança. O hóspede ficou sem reação. Então eu disse que ia até o elevador para ver o que era, e eles vieram logo atrás. O segurança com a mão na arma, o hóspede deixou o copo para trás e, com receio, acompanhou um pouco mais de longe. Eu, tomando a frente, abri o elevador. E lá estava ela, parada, olhando para o chão, levantando a cabeça suavemente e olhando para nós. Ela estava vestida com um roupão branco, tipo aqueles de filme de terror, com o cabelo bem bagunçado, sem maquiagem e sem esboçar nenhuma emoção. A porta fechou de novo. Então percebi que tinha que fazer algo, mesmo sem ter certeza se aquilo era real ou sobrenatural. Entrei no elevador e perguntei se ela queria subir para o andar dela.
Ela sinalizou com a cabeça que sim, e apontou o número, que era o 3º andar. Então selecionei o andar para ela e saí do elevador. O elevador fechou e subiu devagar. Um silêncio total. Por alguns segundos nos encaramos e então perguntei: "Vocês viram isso? Loucura, né?" Eles estavam assustados e ficaram brancos. Porém, eu disse que iria olhar nas câmeras para ver se a mulher iria para o quarto dela. Assim fiz. Fui até a sala das câmeras. Olhei o 3º andar e lá estava ela. Ela foi até a frente de um quarto e batia suavemente na porta, mas não usava a chave, que era um cartão de aproximação que abria o quarto. Então ela andava em círculo e batia na porta novamente. Rapidamente pensei: não posso deixá-la lá. Daqui a pouco ela pode assustar algum outro hóspede. Então peguei a chave mestra e falei que subiria até lá e colocaria ela para o quarto, e assim o fiz. Subi até lá e encontrei ela parada na porta. Perguntei: "É este o seu quarto?" Ela sinalizou novamente que sim, mexendo a cabeça. Então abri a porta devagar, o suficiente para ver se tinha algo no quarto. Não havia nada, apenas a luz quente acesa, que deixava o quarto meio amarelado. Então peguei ela pelo braço e disse: "Bom, é melhor você entrar e ir dormir. Está tarde." Coloquei ela para dentro, fechei a porta, caminhei rapidamente para o elevador e voltei para a recepção. Lá estavam o segurança e o hóspede assustados, conversando entre eles sobre o fato. Eu mesmo estava um pouco assustado, mas queria me mostrar firme e sem medo. Na hora, devido à euforia do momento, não lembrei de ir no computador e ver no sistema se tinha alguma mulher hospedada mesmo naquele quarto. E ficou por isso. Abafamos o ocorrido para não assustar mais pessoas, e fiquei me questionando por dias se aquilo foi real ou uma alucinação coletiva. Isso aconteceu cerca de 8 meses atrás. Na noite em questão, eu estava voltando de um canteiro de obras que ficava a aproximadamente 3 horas da minha casa. Eu estava completamente exausto. O trabalho tinha levado mais tempo do que o previsto e eu não tinha ingerido nem de longe a quantidade de cafeína que um esforço daquele nível exigia. Quando finalmente peguei a estrada de volta, já passava das 10 da noite. Eu sei que uma viagem de 3 horas não parece nada demais, mas eu tinha trabalhado tanto que até manter os olhos abertos estava se tornando difícil. Além disso, minha caminhonete já tem vários anos de uso. Não é um veículo moderno, com assistência de direção ou qualquer coisa do tipo, então não havia aquele conforto de saber que o carro ajudaria a tornar a viagem mais fácil. Cerca de 50 minutos depois, percebi que precisava parar. Minhas pálpebras faziam aquele movimento involuntário de começar a fechar sozinhas, e eu tinha que sacudir a cabeça para continuar alerta. Então entrei no próximo posto de gasolina à beira da rodovia. Já era por volta das 11 horas. Abasteci o tanque, fumei um beck e fiquei ali parado, debatendo comigo mesmo o que fazer. Ainda restavam mais de 2 horas de estrada, e eu sabia que não conseguiria chegar até o fim naquele estado. Foi então que decidi tirar um cochilo rápido e terminar o trajeto depois. Dirigi até um canto afastado do estacionamento e desliguei o motor. A ideia era dormir ali mesmo por algumas horas. Já dormi em lugares piores, então não parecia grande coisa. Peguei no sono quase instantaneamente. Quando o alarme tocou, tive a sensação de que tinha piscado os olhos e 1 hora havia passado. Eu ainda não estava totalmente descansado, mas com certeza estava mais alerta do que antes, o que já era suficiente. O estacionamento estava completamente vazio. Havia pelo menos 2 outros carros ali quando cheguei, mas agora todos tinham ido embora. Sem pensar 2 vezes, liguei a caminhonete e voltei para a rodovia. Tudo correu bem pelos primeiros 20 minutos.
A estrada estava deserta e eu meio que entrei no modo automático. Não estava exatamente dormindo, mas deixei a memória muscular assumir o controle. Foi então que percebi que minha caminhonete estava fazendo uns barulhos estranhos. Na verdade, meu cérebro demorou alguns minutos para processar que aquilo não era normal. Esse era o nível de desligamento mental em que eu me encontrava. Diminuí o ar-condicionado para ouvir melhor. Havia um som de batidas vindo de algum lugar atrás de mim. Olhei para trás algumas vezes, mas não vi nada solto no banco traseiro ou algo do tipo. Imaginei que fosse apenas alguma coisa se mexendo na caçamba, como talvez uma ferramenta. Fora especular, não havia muito o que fazer. A situação não parecia justificar uma parada, então fiz uma nota mental para verificar aquilo quando chegasse em casa e continuei dirigindo. Mas o barulho continuou. Começou a me incomodar de verdade, a ponto de eu aumentar o volume do rádio para abafá-lo. Em um momento de frustração, bati com força a mão no painel da caminhonete e xinguei tudo quanto é nome. Estranhamente, isso pareceu funcionar. Por cerca de 10 minutos, tudo ficou em silêncio. Fiquei aliviado, não porque o barulho estivesse me preocupando, mas porque ele estava realmente me irritando. A adrenalina do estresse acabou me deixando um pouco mais desperto, o que foi bom. Porém, essa clareza extra também dissipou parte da névoa mental, e comecei a pensar em como era estranho um som feito por um objeto inanimado simplesmente parar de forma tão abrupta por causa de um ataque de raiva meu. Eu já tinha descartado a possibilidade de alguma peça defeituosa estar causando o barulho, então o fato de bater no painel ter feito aquilo cessar parecia uma coincidência muito esquisita. Eu estava perdido nesses pensamentos, debatendo se deveria parar ou não, quando do nada ouvi um estalo ensurdecedor vindo diretamente de trás de mim. Não era um som normal, e definitivamente não era apenas um estalo. Era mais como um impacto violento, como se alguém tivesse arremessado uma pedra contra uma das janelas. Os 30 segundos seguintes foram puro caos e terror. Virei a cabeça em choque, e o que vi quase me fez perder completamente o controle do veículo. Havia uma pessoa em pé na caçamba da minha caminhonete, batendo com uma das minhas ferramentas no vidro divisor entre a caçamba e o banco traseiro. Estava escuro, mas eu conseguia vê-lo claramente. Ele golpeava o vidro como um animal selvagem tentando se libertar à força. A forma como ele se movia era verdadeiramente brutal. E olha que não há exagero nisso. Comecei a desviar descontroladamente, tanto pelo medo quanto na tentativa desesperada de fazê-lo cair. Perdi o controle da caminhonete e comecei a rodar. Eu realmente achei que fosse capotar, mas tudo o que conseguia pensar era naquele maníaco tentando quebrar o vidro. De alguma forma consegui retomar o controle do veículo e parei derrapando, ficando atravessado entre a faixa da direita e o acostamento. Eu estava desorientado e aterrorizado demais para pensar em quão sortudo tinha sido por não sofrer um acidente grave. No instante em que minha cabeça parou de girar, arranquei o cinto de segurança. Não sei o que deu em mim. Não sou uma pessoa corajosa e não estava armado, mas sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu não podia simplesmente ficar sentado ali. Precisava confrontar o psicopata na caçamba se é que ele ainda estava lá. Abri a porta com violência e corri em volta da caminhonete. Quando me aproximei da caçamba, vi um homem de moletom saindo dela. Ele pulou no chão e começou a correr em direção à linha de árvores ao lado da rodovia. Cheguei a persegui-lo por alguns segundos, até perceber que aquilo era uma péssima ideia. Estava completamente escuro, eu não fazia ideia se ele estava armado e estávamos totalmente sozinhos. Seja lá de onde tinha vindo aquela coragem, ela desapareceu rápido. Em questão de segundos, o medo voltou com força total. Corri de volta para a caminhonete, entrei e arranquei dali sem sequer olhar para trás para ver para onde ele tinha ido. Dirigi por mais um tempo e então parei novamente para verificar os danos.
Meu cérebro estava em choque. Eu não conseguia pensar direito e comecei a sentir algo que só posso descrever como um ataque de pânico. Respirei fundo, me acalmei um pouco e saí do veículo. O vidro divisor estava destruído. Não completamente estilhaçado, mas havia tantas rachaduras que mais um golpe forte teria sido suficiente para quebrá-lo de vez. Subi na caçamba para ver com o que ele tinha atingido o vidro, mas algo chamou minha atenção antes mesmo de eu identificar a ferramenta. Havia ali um objeto estranho, algo que eu não reconhecia. Definitivamente não era uma ferramenta. Levei alguns segundos para entender o que estava vendo. Era um saco de lixo. Ele estava dobrado várias vezes sobre si mesmo, como se alguém tivesse tentado mantê-lo bem vedado, e era pequeno, mais ou menos do tamanho de 2 punhos fechados. Parecia estar molhado e quando me agachei para observar melhor, percebi o cheiro. Era um odor podre, como carne ou comida em decomposição. Eu não queria tocar naquilo, mas precisava tirá-lo da caminhonete. Precisava ficar o mais longe possível daquele saco. Com o máximo de cuidado, peguei o saco e joguei na direção da mata. Não pensei mais nisso. Voltei imediatamente para o banco do motorista e comecei a dirigir. Quando estava saindo, olhei para minhas mãos e percebi que estavam ligeiramente manchadas. O saco estava coberto por alguma coisa. Algo vermelho. Algo vermelho que agora estava espalhado pelas minhas mãos. Foi nauseante, mas não havia nada que eu pudesse fazer além de continuar dirigindo. Esfreguei as mãos na calça jeans e tentei apenas chegar em casa sem enlouquecer. Acabei guardando o ocorrido só para mim. Não envolvi a polícia e só contei a alguns amigos semanas depois. Passei dias sem conseguir parar de pensar naquele encontro. Alguns dias depois, pedi a um amigo que consertasse o vidro da caminhonete sem fazer perguntas. E basicamente foi isso. Mas eu estaria mentindo se dissesse que aquilo não me afetou. Olhando para trás, a única explicação que faz sentido é que ele tenha subido na caçamba enquanto eu dormia no posto de gasolina. Isso explicaria muita coisa, já que minha caminhonete não tem cobertura na caçamba. Ainda assim, ele deve ter ficado completamente deitado durante quase todo o trajeto, caso contrário eu teria visto. Nunca tinha passado por uma situação real de vida ou morte antes. Sem dúvida foi a coisa mais aterrorizante que já vivi. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá para quem me ouve, e olá para quem ouve relatos desse magnífico canal. Começo dizendo que por volta de 2014, antes de conseguir o emprego que tenho hoje, eu vendia doces e salgadinhos em um carrinho durante as noites. Era um carrinho simples, que um vizinho havia me emprestado para que eu pudesse me virar enquanto não encontrava um trabalho mais estável. Eu sempre circulava por lugares onde houvesse movimento, então à noite costumava ir até a praça, ficar em frente ao hospital, na área de emergências, ou passar pela região dos bares. Assim eu ia me revezando entre esses pontos. Quando já ficava muito tarde, simplesmente empurrava o carrinho até minha casa e no dia seguinte repetia tudo de novo. Fiquei nisso por cerca de 1 ano. Naquela noite específica, saí mais tarde do que o normal. Tinha vendido bem porque houve um evento de música no centro. E também acabei me distraindo conversando com um amigo que eu não via havia algum tempo. Quando me dei conta, já era 1 da manhã. Liguei para minha mãe para avisar que estava a caminho de casa e comecei a empurrar o carrinho de volta. Normalmente eu seguia sempre pelas mesmas ruas, as mais bem iluminadas do bairro, mas naquele dia, para economizar tempo, entrei por uma rua que quase nunca usava. Foi uma péssima decisão, embora naquele momento eu ainda não soubesse disso. A rua estava deserta e escura.
Dos dois lados havia apenas algumas casas, todas com as luzes apagadas, e um poste de iluminação clareava apenas metade do caminho. No final da rua, porém, tudo estava completamente às escuras. Eu caminhava ouvindo o rangido irritante do carrinho, e no começo tudo parecia normal. Mas a poucos metros de chegar ao poste de luz, senti que o carrinho, que até então vinha sendo empurrado com facilidade, ficou muito pesado, como se as rodas tivessem travado. Meu primeiro pensamento foi que alguma pedra tivesse entrado em uma das rodas, ou que talvez o cansaço finalmente tivesse me vencido. No entanto, depois de verificar, vi que as rodas estavam em perfeito estado. Empurrei novamente e percebi que continuava pesado. Quanto mais força eu fazia, mais resistência as rodas ofereciam para avançar. Eu não entendia o que estava acontecendo, e acho que fiquei ali uns 5 minutos, verificando as rodas e o chão, até começar a ficar irritado. Notei então algo ainda mais estranho. As rodas se moviam normalmente para trás, mas quando eu tentava seguir em frente, o peso do carrinho aumentava. Aquilo simplesmente não fazia sentido. Eu só queria chegar em casa, então voltei a empurrar. Foi nesse momento que entendi o que estava acontecendo, embora ao mesmo tempo eu não conseguisse acreditar. Era como se alguém que eu não podia ver estivesse empurrando o carrinho na direção contrária para impedir que eu seguisse adiante. Meus dedos ficaram dormentes e um arrepio percorreu minha coluna, porque, claro, aquilo não tinha explicação. Eu não via nada, mas conseguia sentir algo do outro lado, empurrando com todas as forças para não me deixar passar. Em outra situação, talvez eu tivesse entendido o recado e escolhido outro caminho, mas acho que entrei em negação e simplesmente continuei empurrando para frente, ignorando aquele aviso tão evidente. Quanto mais eu avançava, mais sentia a resistência do outro lado do carrinho. Eu já estava bastante nervoso porque uma coisa é uma roda apresentar problema, outra completamente diferente é sentir que algo invisível está te impedindo de seguir. Tentei me convencer de que era apenas cansaço e que o asfalto irregular estava dificultando o movimento. Mas minha teimosia tinha um limite, e ele foi atingido quando, alguns metros à frente, uma sombra surgiu bem diante de mim. Foi apenas um instante entre abrir e piscar os olhos novamente, mas mesmo assim foi nítido o suficiente para nunca mais sair da minha memória. Era uma forma escura, como a silhueta de uma pessoa parada exatamente à minha frente, no lugar onde alguém estaria se realmente estivesse empurrando o carrinho na direção contrária. Eu a vi, porque já tinha passado pelo poste e a luz vinha por trás. Aquela coisa tinha até sombra, projetada no chão. Sem pensar 2 vezes, corri até o carrinho, o segurei como pude e comecei a puxá-lo de volta, sem olhar para trás. Só parei quando cheguei a uma rua iluminada, com algum movimento onde pessoas voltavam do evento de música para casa, seguindo na mesma direção que eu. Assim que cheguei a essa rua mais clara, o carrinho voltou a rodar sem qualquer resistência, e não tive mais nenhum problema para empurrá-lo até chegar em casa. Aquela noite eu cheguei com o coração disparado, pensando em tudo o que tinha acontecido. Cheguei a comentar com minha mãe, que ainda estava acordada, e ela também ficou assustada ao me ouvir. No entanto, nenhum de nós conseguiu imaginar o que aquilo poderia ter sido. No dia seguinte, descobri algo que me deixou completamente gelado. Por meio de comentários dos vizinhos, fiquei sabendo que naquela mesma noite, mais adiante, alguns rapazes que vinham do evento foram assaltados. Levaram o dinheiro, os celulares e até as roupas. O assalto aconteceu justamente no trecho onde a iluminação é fraca e quase não passa ninguém. Fiquei em silêncio quando me contaram isso e não falei com mais ninguém além da minha mãe. Naquele momento, a realidade caiu sobre mim. Se eu tivesse seguido até aquela esquina, o assaltado poderia ter sido eu. Poderiam ter levado todo o dinheiro do dia e também a mercadoria. Não sei o que foi aquela sombra, se um aviso ou apenas uma coincidência,
mas acredito que devo ser grato a ela, porque evitou que eu passasse por um momento terrível naquela noite.